Eu estou a olhar para ti pela primeira vez. Eu estou a observar-te e estou a avaliar a tua postura corporal, os teus gestos. Se as coisas correrem mal, tu ficas na berlinda. Porquê é que ficamos nervosos quando temos que falar em público? Francisco, essa é a grande questão. Aliás, atrevo-me a dizer que o nervosismo é, de facto, o principal inimigo de qualquer comunicador, de qualquer orador que, quando vai falar em público, quando tem um conjunto de seres humanos a assistir às suas palavras, ao seu discurso, o nervosismo está lá. É o medo da exposição, não é? O que é que a ciência poderá dizer sobre isto? É o medo da exposição e é o medo da observação e é o medo da avaliação. Nós estamos sempre a ser avaliados. Eu, quando estou a olhar para ti, imagina que não te conheço. Eu estou a olhar para ti pela primeira vez. Eu estou a observar-te e estou a avaliar a tua postura corporal, os teus gestos, o semblante. Nós estamos a avaliar tudo. Não só avaliamos o que é dito, nós avaliamos o que nos é mostrado. Nós, quando estamos a ouvir, a ver alguém, nós não estamos apenas a receber informação verbal, do verbo, da palavra. Nós vamos muito além disso. Então, aqui a questão curiosa é, mas porquê é que nós ficamos com medo? Porquê é que o ser humano tem medo de falar em público? A culpa de tudo isto chama-se amígdala cerebral. A amígdala cerebral é quase como uma entidade que o nosso cérebro tem, todos temos. Não é a amígdala, quando se fala em amígdala, por vezes nós confundimos a amígdala palatina, portanto, no céu da boca, na boca, não. Essas são as tonsilas palatinas. A amígdala cerebral está no cérebro. E o que é que a amígdala faz? É quase como uma entidade, todos nós temos, que está disposta, ou preparada, ou formatada, se quiseres, para ser ativada em momentos de stress, de medo, de ameaça. E essa amígdala está preparada 24 horas por dia, portanto não há feriados, não há greves, ela está permanentemente ativada para... Ela não está ativada, ela está permanentemente preparada para se ativar. Qual é a função dela? É defender o próprio corpo. Ou seja, ainda bem que ela existe. E então ela reage em função do que ela entende que é uma ameaça. Primeiro, porque é que ela existe? Porque o nosso cérebro preocupa-se permanentemente em duas questões. Primeira, sobreviver. Segunda, ter satisfação, ter prazer. Ou seja, o nosso cérebro está preparado para não morrer. Tu não podes morrer. Esta é a primeira premissa, digamos, do cérebro. Outra depois é ter prazer no decorrer da vida, não é? Então o que é que acontece à amígdala? Ela está preparada para, quando ela entende que há uma ameaça, ela manda sinais para o corpo. Que tipo de sinais? São sinais, agora uma linguagem um bocadinho mais técnica, não queria entrar, mas são moléculas químicas que vão fazer o quê? Vão preparar o teu corpo para te defender. Nós ficamos com os músculos mais rígidos, ficamos com, por exemplo, um desses químicos, digamos assim, dessas moléculas químicas são as hormonas, elas entram na corrente sanguínea, o teu coração começa a bombear com mais força, porque começas a ficar preparado para reagir. Se vir agora aqui um animal feroz entrar por esta sala, os meus músculos não vão ficar descontraídos, a minha voz não fica na mesma, eu vou ficar alterado, vou ficar preparado, ou seja, a amígdala está a dizer, prepara-te, porque tens aí uma ameaça. Ora, onde é que entra o falar em público? As neurociências dão uma justificação extraordinária, que é, quando nós vamos falar em público, as coisas podem correr mal, certo? E se correr mal, a amígdala, que não é nada muito racional, ela é cerebral, mas não é racional, o que é que ela entende? Entende que se as coisas correrem mal, tu ficas na berlinda, ficas fora do grupo, não é? Ou seja, ficamos fora. Correu mal, ficamos fora. E ela entende isto como, se ficares fora, é uma questão de sobrevivência. Porquê? Porque, ao longo da história da humanidade e do desenvolvimento do ser humano, se tu
há milhares de anos, se tu estás sozinho, tu morres porque não consegues caçar. Tu precisas ser gregário, tu precisas dos outros para sobreviver. Então a amígdala faz esta leitura que é, se tu ficares de fora, tu morres. Isto, mas não faz sentido, uma apresentação em público corra mal, eu não morro. E eu sei isto do ponto de vista racional, mas do ponto de vista emocional, que é aí que a amígdala trabalha, ela não faz a distinção, não faz a diferença entre, ok, vais morrer, não, isto não é assim tão perigoso, se correr mal em público a tua preleção, não vais morrer. Ela não faz esta leitura, isto é uma ameaça, não é? E esta é a justificação bioquímica, neurofisiológica, se quisermos, porque é que nós ficamos com medo de falar em público. Não é? E, portanto, isto é curioso. Sim, muito curioso e da tua parte é bastante elucidativo. Obrigado. Consegui explicar. Mas agora tenho aqui outro ponto, que é até que ponto que o nervosismo é normal e quando se trata de um problema, não é? Que provavelmente quando esse problema surge tem que se recorrer a uma terapia para as coisas correrem mais para melhor, dentro daquilo que nós queremos. Vamos ver o seguinte, a primeira premissa que eu dou aos meus formandos e nas palestras que faço é, primeiro, tens de conhecer bem o teu corpo. Tu tens de conhecer bem como é que o teu corpo funciona. Funciona em que momentos? Momentos de stress. Particularmente quando vais falar em público. Porque nem todos adquirimos os mesmos sintomas, não é? Eu posso ficar com as mãos suadas, posso querer falar mais alto, ou querer falar mais devagar, ou querer falar muito rápido, ou tendo a ficar, por exemplo, bloquear o meu raciocínio, não sei o que vou dizer, tinha preparado isto, mas depois não consegui dizer aquilo que eu queria dizer. Portanto, a primeira questão é, conhece o teu corpo. Depois, tens de conhecer técnicas para te tornarem mais robusto, para te defenderes e não denunciares à plateia que tu estás com medo, estás com nervosismo, estás inseguro, estás com pouca confiança. Portanto, a ideia é dissimular, disfarçar. Francisco, a ideia não é retirar o nervosismo, porque há pessoas que... Quantos e quantos formandos nos procuram para perguntar, bem, eu quero eliminar o nervosismo, porque ele... Isso é quase impossível. Impossível, não é? Ainda bem que temos esse nervosismo, aquelas borboletas no estômago, não é? Sim, isso até acho que é um pouco saudável. É saudável e é necessário, Francisco, porque se não houver nervosismo nenhum, o teu corpo não se está a preparar tanto para aquilo que vai acontecer. Portanto, o nervosismo quer dizer, é o meu corpo a preparar-se para a ação, para aquilo que vai acontecer. Agora imagina, olha, mas eu já fiz isto 354 mil vezes, já não estou nervoso, portanto, estar em casa, sentado no sofá, a ver a televisão, estar a fazer uma palestra é igual. É um erro. Claro. E, portanto, o nervosismo é bom. Então podemos aqui dividir dois tipos de stress, se quisermos, porque falar em público é tipicamente uma situação de stress. Stress tónico e stress tóxico. O tónico tonifica-te, ou seja, dá-te robustez, dá-te força, é o bom stress. E depois o tóxico é aquele que nós não queremos. Então aí é que nós podemos trabalhar, no tóxico, que é, por exemplo, agora a minha voz começa a falhar, eu começo a tremer, começo a ter um olhar desviado, perdas de raciocínio, tremura de mão, já disse. Portanto, aqueles fatores que nós não queremos. Esse é o tóxico. Esse não é bem-vindo na oratória. O tónico é aquele que vai ajudar. O que é o tónico? É a minha vontade, o meu empenho corporal, vocal, de contacto ocular, para que tudo corra bem. É o bom entusiasmo. Claro. Portanto, um bom orador deve estar entusiasmado, porque tem stress. Stress, neste caso, tónico. Respondendo à questão, casos que implicam terapia ou psicoterapia, sim. Em certas situações, sim. É a parte clínica, não é? E agora, aqui poderíamos elencar uma série de fatores que estão ligados com o facto de, mas porquê é que eu tenho tanto medo que me boicota? Não, há pessoas que não conseguem mesmo falar em público. E quando digo pessoas, não é só os mais jovens, adultos. E adultos com muita experiência, de 40 anos de serviço
de uma atividade e, ao fim de muitos anos de vida, de experiências acumuladas, chegam a um determinado momento e continuam a não conseguir vencer. Aí pode haver a intervenção clínica, psicoterapia, para se perceber. E depois temos vários fatores, traumas passados que nos marcaram negativamente de uma forma muito efusiva e muito instalada no nosso cérebro, déficit de autoestima, não é? Pessoas que acham que os outros são sempre melhores do que, não é? Um bom orador pode ter pessoas que saibam mais do que ele na plateia, mas naquele momento ele é que sabe, ele é que tem que dominar, ele é que tem que apresentar aquilo que é suposto apresentar. E estes sentimentos até de inferioridade que se instalam na tua programação pessoal mental acabam por boicotar uma boa apresentação. Não é? Portanto, psicoterapia sim em determinados casos, mas há técnicas de combater o nervosismo que poderão ser eficazes, e são, na maior parte dos casos, mas tens de conhecer bem o teu corpo. Exatamente, e era por aí que eu ia pegar na próxima questão, que temos que realmente entender o nosso corpo, e se o entendermos, não cometemos vários erros antes de uma apresentação. Claro. Vamos aqui avivar um bocadinho a memória dos nossos ouvintes. Quais são os erros mais comuns que tu achas que as pessoas fazem ou que cometem antes de fazer uma apresentação? Olha, são vários, Francisco. Talvez o assim que eu destaque é a programação mental negativa. Que é aquela coisa que é, e se eu falhar? Tenho medo, não é? E tenho medo de enfrentar ali um monstro que é a plateia. E se eu falhar? E se as pessoas não perceberem o que eu estou a dizer? E se a plateia colocar questões difíceis às quais eu não consigo responder? E se não me lembrar do nome e da percentagem e do ano em que eu quero dizer? E se o PowerPoint não funcionar? E se? Ou seja, é uma programação mental negativa. Até porque depois vai correr mal, Francisco. A questão é que vai correr mal. Quanto mais não seja para provar que tinhas razão. Eu acho que vai falhar. Pois eu tenho razão. Falhou. Então, aqui é o contrário que nós instruímos e enfim, promovemos, que é nós temos que fazer uma programação mental positiva, predispor-nos para o sucesso. Vai correr bem. Ser positivo, ser otimista e alicerçar-me nessa construção mental. O que é que acontece? Quando é que eu avalio? Sempre no fim da minha apresentação, nunca no decorrer. Eu dou-te um exemplo. Imagina, eu estou a dar, nesta entrevista contigo, muito bem. Imagina que eu agora engano-me e cometo aqui uma gafe monumental, ou era uma data que não era, ou não me enganei do autor de um estudo, eu disse outro, isto já está a correr mal. O que é que mentalmente me vai acontecer? Se eu acho que isto, cometi agora aqui um erro, não é? Não devia ter dito isto. Ou disse uma piada que não surtiu efeito e a plateia não gostou e não fui feliz neste momento. Se eu fizer uma avaliação no decorrer da minha apresentação, a minha performance vai começar a ficar diminuída, comprometida. Porquê? Porque corre mal. E agora vou continuar. Ainda tenho mais de 10 minutos pela frente. Está tudo a correr mal. E depois este livro era suposto estar ali, agora está aqui. Agora eu tremi, agora a plateia percebeu que eu tremi. Ou seja, nunca devemos avaliar no decorrer da nossa preleção, da nossa apresentação. No fim, sim. Só depois há um fator curioso que é, há dois tipos de oradores. Há aquele orador real e há o orador ficcionado. O real é o que efetivamente aconteceu. O ficcionado sou eu que construo aqui algures, só que este orador ficcionado normalmente tem menos habilidades e menos competências do que o real. Aquela sensação de correr tão mal, disseste, não, até correu bem. Depois perguntamos um colega nosso que está na plateia e foi um desastre, não foi? E ele, não, olha, até correu bem. Isso é mesmo naquela parte, olha, nem se reparou. É curioso isso. Não é? Sim, então, mas naquele momento, olha, eu acho que correu mesmo mal. Não, até correu bem. Porque temos aqui o confronto entre dois oradores. O que tu julgas que fizeste, o que és e o que fizeste, e aquele que efetivamente aconteceu. E normalmente nós somos muito duros connosco próprios. Achamos sempre que estamos aquém daquilo que efetivamente aconteceu. Respondendo diretamente à tua pergunta, um dos principais erros é nós vamos para uma arena e por vezes o orador mentalmente está programado para dizer eu sei que vou perder. Eu sei que não vou estar à altura de...
E então vamos reverter isto com técnicas naturalmente que existem, de nos programarmos mentalmente para dar-nos confiança, não é? Que é suposto eu estar preparado quando vou falar em público, é suposto eu sou profissional, preparei-me, estudei, estou preparado e como tal vou ter é que depois executar. Emitir o meu conhecimento. Não é? Sim. E quanto à respiração, achas que isso ajuda o nervosismo? Como é que devemos aplicar essa técnica? Porque normalmente a respiração fica provavelmente um pouco mais ofegante, não é? As pessoas, é um dos principais causas, e nota-se logo na respiração que as pessoas estão um pouco mais nervosas. Como é que se aplica essas práticas? Ora, há pouco falei-te da tal molécula química, ou várias moléculas químicas que a amígdala cerebral manda para o corpo se defender, e um dos sintomas imediatos é a respiração. Porque, portanto, a corrente sanguínea, ela tem, o ritmo da corrente sanguínea ela é superior, porque está preparada ali para se defender, não vais morrer, não podes morrer, não é? E o que é que acontece? A respiração, ela de facto, a respiração sente logo isso. Começas a ter, como disseste, a respiração mais ofegante, começas a ficar, e a plateia percebe que tu estás nervoso, estás diminuído, estás com pouca confiança, ou seja, estás com medo. E quando a plateia percebe que tu estás com medo, ela ganha poder. Tu perdes, a plateia ganha. Portanto, a respiração é de imediato. Agora é o seguinte, a técnica mais antiga de autorrelaxamento que o ser humano conhece é precisamente a respiração. Então há aqui uma técnica curiosa que é, primeiro, não vou estar agora a explicar as técnicas, neste caso seria a respiração diafragmática, que é concentrar-nos mais no abdômen e não tanto nos ombros. Fazemos inspirações e expirações mais frequentes. Mas há aqui uma técnica curiosa que pouca gente conhece, que é o seguinte. Aqui a ideia é, ora bem, se a amígdala é a tal entidade que me anda aqui a boicotar a minha performance, então espera aí, eu acho que posso enganá-la. Porque se eu enganá-la, eu faço aqui um shortcut e eu não quero que ela esteja ali permanentemente presente. Cuidado, vais falar em público, é muito importante, vais morrer. Não. Então o que é que nós podemos fazer? Entre várias técnicas, o que é que podemos fazer? É, na altura em que, imagina, eu daqui a 3 minutos vou falar em público, tenho ali 400 pessoas à minha espera, estou preparado, ando há 4 meses a preparar isto, não é? Estou nervoso, claro que estou. Começo a ficar com a respiração mais difícil. Então, vamos enganar a amígdala. Em que sentido? Fazer com que as expirações, ou seja, quando libertamos o ar, as expirações sejam mais longas do que as inspirações. O que é que eu ganho com isto? É que a amígdala vai entender que se tu estás a fazer uma expiração mais prolongada, ela vai registar como, ok, está free wave, caminho livre, estás calmo. Porquê? Porque, por exemplo, um suspiro fisiológico. O que é um suspiro fisiológico? Isto é um suspiro fisiológico. Porquê é que eu faço isto? Ou porquê é que o ser humano faz isto? Ele faz isso quando está em momentos de stress e precisa de se auto-acalmar. Quando qualquer coisa está a ser difícil, e nós sabemos, o que é que se passa? Estás nervoso? Estás triste? Ou estás com algum problema? O suspiro fisiológico é um prolongamento excessivo da expiração e não tanto da inspiração. Porquê? Porque é fisiológico, o cérebro precisa de se acalmar, auto-acalmar, então faz isto. E a amígdala recebe esta informação como, ok, está tudo bem. Então eu estrategicamente posso enganá-la, que é agora inspiro e eu estou a enganar a amígdala. Então ela vai se tranquilizar um bocadinho, mas eu daqui a 1 minuto vou estar em frente a 400 pessoas. Ela não vai estar tão ativa. Este é um dos vários exercícios, portanto a respiração ela é fundamental. E depois falaste também da atitude corporal. Claro que, Francisco, há muitos exercícios que nós podemos e devemos fazer antes de avançarmos em frente a uma plateia. É? Ora, como sabes, isto é uma iniciativa da Top Talks, da Associação Portuguesa de Oratória. E então,
nós desafiámos o público para fazerem algumas perguntas e eu tenho aqui 2 perguntas que são muito importantes. E temos aqui a primeira pergunta, que é do Henrique Saraiva, que é de Aveiro, que ele pergunta o seguinte: existem técnicas rápidas de controle emocional quem precisa se acalmar poucos minutos antes de subir ao palco ou iniciar uma reunião? Tens que conhecer primeiro o teu corpo. Exato. Porque depois tens que ser tu a ir as técnicas, as várias, têm que ir ao encontro das tuas necessidades. Porque há técnicas que não funcionam para todos. A primeira coisa é, como é que eu fico? Fico, por exemplo, só consigo olhar para a plateia, para os primeiros lugares da plateia. Ou fico a olhar desnorteado. Ou começo a falar muito alto. Ou sou agressivo. Por exemplo, uma delas, talvez possa ir ao encontro da necessidade aqui deste nosso... É o controle emocional, no fundo, é o que ele pergunta. Pois, o controle emocional é a base, isso é o perfeito, não é? Isso é o nirvana, se quisermos, o controle emocional é o nirvana do orador, é controlar as suas emoções. Exato. Só que para controlarmos as nossas emoções não é de um dia para o outro, não é imediato, no fundo é controlar as moléculas químicas e a bioquímica do nosso cérebro. É complicado. Consegue-se atingir, mas implica um percurso maturado. Mas para responder, por exemplo, eu estou com muita tensão muscular e física quando vou falar em público. Uma das técnicas que nós sugerimos, entre várias, é, por exemplo, colocar as mãos atrás das costas por breves segundos. Porque eu preciso das mãos para comunicar. Mas colocar assim, numa determinada altura, talvez no início, que eu estou mesmo muito, enfim, mais fragilizado, e começar a apertar as mãos com muita força. O que é que eu estou a fazer? Eu estou a transferir uma determinada tensão muscular que está na parte superior do meu corpo, nomeadamente no meu rosto, que é a maior parte, por onde é que nós olhamos, qual é a parte do corpo por onde nós olhamos mais para o orador? É para o rosto, é para os olhos e é para a boca, chamado triângulo da comunicação, olhos e boca. Nós não estamos a olhar sempre para o ombro do orador, nem para os pés, nós estamos a olhar para o rosto do orador. Conseguimos ver tudo, mas depois a nossa atenção vai focar-se neste triângulo. Ora, se eu vou falar em público e a minha tensão muscular é excessivamente denunciadora, então eu quero libertar, quero transferir uma determinada tensão muscular do meu rosto para uma parte do corpo, que pode ser as mãos, atrás das costas para não se ver. Só que depois eu preciso de mostrar as mãos à plateia, preciso de comunicar e com os meus gestos, preciso de falar também. O que é que eu posso continuar a fazer? Com a ponta dos dedos dos pés. Pressionando a ponta dos dedos dos pés com muita força, porque eu estou a transferir uma determinada tensão muscular superior, eu quero que ela passe para inferior. Os pés estão calçados, não se vê, não se percebe, as mãos estão por trás das costas para... Não posso abusar desta técnica, porque eu preciso das mãos para ficar muito nervoso, vai fazer um buraco nos sapatos. Exatamente, ou sangue nas mãos. Não é? É uma boa dica, é uma boa dica. Mas há várias. Com certeza. Passamos à outra questão, que é da Mónica Araújo, que vem de Vila Franca de Xira. E ela pergunta: como lidar com a branca mental que muitas pessoas associam ao nervosismo extremo? Que isso pode acontecer, não é? Uma pessoa pode estar a discursar e de repente, por mais que saiba, não é, e que esteja preparado para a preleção, pode dar ali uma branca. Claro. Como é que se lida com isto? Francisco, há um autor nesta área que diz assim: é preferível estar meio nu em frente a uma plateia do que meio preparado. A preparação é fundamental. Porque há aquele tipo de orador que já fiz isto muitas vezes, vou agora fazer mais uma palestra, não me vou preparar, porque já fiz isto muitas vezes, aquele que aposta, gosto do improviso, gosto da emoção do improviso, e depois as coisas não correm muito bem. A preparação é fundamental mesmo para os oradores mais experientes. Mas a preparação não quer dizer que tu não possas ter brancas. Claro que sim. Se ocorrer uma branca no teu discurso, porque tu o preparaste, ele deve estar em cartões com
os bullets, os pontos, que agora vou falar da história do seu Pedro, depois tenho que apresentar os dados históricos que referi, vou apresentar o autor do estudo, depois quero interrelacionar-me com a plateia, depois vou voltar a falar do estudo e depois termino com a história da Dona Cremência. Eu tenho que fazer o meu guião, é óbvio que sim. É a minha planificação. Posso não cumpri-lo depois, literalmente, posso. Pode haver desvios? Pode. Mas quem vai determinar o desvio é o teu cérebro naquele momento da apresentação, não é antes. Isso é um ponto que nós vamos abordar no próximo episódio. Sim. Então não me vou alongar muito. Não. Mas para responder à questão colocada, o que é que acontece? Imagina que eu agora queria dar um exemplo. Olha, Francisco, porque planifiquei dar este exemplo. Francisco, lembro-me da história e agora, que história? Eu vou consultar os meus bullets. Portanto, eu já falei, estou a seguir aquele alinhamento, já falei há pouco do anterior ponto que queria, sim senhor, e agora qual é o próximo? Então eu devo ter o meu guião, a minha rede, o meu guião comigo. Pode estar no púlpito, pode estar numa secretária, posso ter eu próprio o cartão na mão, estou a falar contigo e de vez em quando vou consultando, estou a seguir este guião, está tudo bem. E a plateia não leva a mal o facto de eu estar a olhar para um papel. O que a plateia leva a mal é eu ler o cartão na íntegra, que é, sim, de facto, todavia, não obstante, porém, as estruturas mentais dizem que não. E porquê é que isto acontece? Uma vez mais, porque a amígdala cerebral está muito preocupada. E o que é que acontece do ponto de vista mesmo físico? É que a corrente sanguínea, o fluxo sanguíneo, quando a amígdala está muito preocupada, o fluxo sanguíneo para a chamada zona de córtex pré-frontal, que é esta parte aqui interior do nosso cérebro, frontal, pré-frontal e, portanto, córtex, que é a parte do cérebro onde há mais o processamento do raciocínio e das memórias mais consolidadas. O que é que acontece? O fluxo sanguíneo, ao diminuir para essa zona, porque a amígdala está a absorver ali muita energia e muita oxigenação de sangue, ao diminuir para o córtex pré-frontal, este fica em déficit. E a branca é fruto disso. Sim. Porquê é que eu me esqueço? Agora, porquê é que eu tenho um vácuo mental? Porque eu estou com uma oxigenação inferior no córtex pré-frontal. Porquê? Porque a amígdala está-me a roubar isso tudo. Passamos rapidamente para a próxima pergunta, que achas que o nervosismo diminui com a prática ou, mesmo tendo muita prática, as pessoas continuam a ficar nervosas? A prática diz-nos que o stress tóxico tende a diminuir, mas o stress tónico não. O stress tónico é bom que não o percas durante toda a tua vida. O stress tóxico começa a diminuir. Porquê? Porque tu, com a prática e com a experiência, começas a dar um passado ao teu cérebro. Ou seja, a amígdala, a dada altura, ela não é racional, mas a amígdala, a dada altura, começa a sentir alguma confiança em determinados cenários. Ela começa a perceber que o teu corpo até não se sai assim tão mal e até já está um bocadinho robusto, até já faz umas piadas, até já faz umas provocações, até já consegue sorrir naturalmente e porque o corpo já está confortável, já consegue fazer determinadas performances e ela começa a ficar um bocadinho mais confiante. Ela não é racional, ela é emocional, mas há pouco falaste do controle emocional. Se tu tens uma capacidade de controlar do ponto de vista emocional... O conhecimento do corpo, então. Conheces o teu corpo, conheces como é que tu reages, ela começa a diminuir a sua guarda. Ela está pronta para disparar, mas ali ela já não vê tanto perigo. Porquê? Porque deste um passado ao cérebro. Pela a tua experiência, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, acontece isto. Mas se me perguntas assim, Jorge, mas há profissionais que ao fim de tanta experiência continuam a ficar muito nervosos? Sim. Acontece isso também. Mas o normal não será o comum. Muito bem. Vamos continuar para a última pergunta, porque o tempo voa, não é? Sim. E para finalizar, eu gostaria de te pedir uma dica para quem está a começar a fazer palestras e sente medo. Qual será o primeiro passo realista para amadurecer a confiança de falar em público? Treinar. Há um provérbio samurai que diz assim: nós só atingimos a técnica na perfeição
quando nos esquecermos dela. Quando nos esquecermos dela. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, no início, o orador vai cometer alguns erros. Claro que vai. E é normal que assim seja. Mas a dada altura, ele vai começar a evoluir. É natural. Fazendo autoscopias, vendo-se a si próprio, gravando-se a si próprio e perceber, eu costumo fazer isto. Disse 15 vezes a palavra é assim, levei a mão ao cabelo ou toquei no nariz 15 vezes. Eu fiz alguns trejeitos, alguns tiques nervosos até, e portanto ele tem que ver o que fez. Ele é o tal orador real. O que é que aconteceu de facto? Foi isto. É a chamada autoscopia. Vou-me avaliar a mim mesmo. Mas a questão é treinar. Pode ser feito em frente a um espelho, pode ser feito com uma gravação num telemóvel, pode ser feito convidar 3 ou 4 amigos. Olha, agora amanhã vou ter uma apresentação em público. Por cima, a ferramenta do telemóvel é facílimo, portanto é acessível. Toda a gente dica para os alunos. Há uns anos não havia isso, portanto hoje filma um tripé ou não, colocas aqui em cima, começas a filmar, e agora começo a olhar para a câmera e começo a fazer as minhas performances e depois vou ver, faço a autoscopia. Mas treinar é fundamental. O George Bernard Shaw, o escritor irlandês, que depois viveu muitos anos em Londres, tornou-se no século XIX, tornou-se num dos melhores oradores da época. E ele diz assim: eu aprendi a falar em público como quem aprende a andar de patins, fazendo fraca figura no início até me habituar. Se habituar. Pronto, que ninguém pense que li o melhor livro de oratório e, portanto, eu vou ser um excelente orador. Mentira. Posso ler o melhor livro de oratória, mas depois eu tenho que estar no terreno, na prática, e gerir as emoções do que é ter 400 olhos de pessoas, ou 400 pessoas, ou uma plateia enorme, ou 20 pessoas numa reunião, olhar para mim e a ouvir-me, a escutar-me e a perceber a centelha do orador, a alma do orador, que vem cá para fora seguramente, não é? Jorge Freitas, foi um gosto. E já está. Já acabamos por hoje. Foi um gosto. Aprender com quem sabe. Muito obrigado. E até ao próximo episódio. Até ao próximo episódio. Um grande abraço. Obrigado.